Bom dia mais uma vez. Como é bom tirar férias, mas é muito bom voltar para casa também. Eu já estava com saudade de vocês e eu não estou falando isso só porque eu estou aqui na frente pregando e filmando essa mensagem, mas eu lembrei de cada um de vocês todos esses dias que eu permaneci fora. E eu quero agradecer a Deus por esta igreja, por cada um de vocês e agradecer a Deus pela oportunidade de poder estar juntos de novo e novamente. Então, eu queria compartilhar rapidamente, sei que o horário já está avançado, mas eu quero fazer uma breve reflexão. Nós vamos ler o texto de Êxodo, capítulo 32. Eu fiquei sabendo que vocês falaram sobre Moisés, então vamos falar de novo sobre Moisés, né? Êxodo, capítulo 32. Êxodo, segundo livro da Bíblia, você abre Gênesis, depois vai para Êxodo. Êxodo 32. ah, os versículos são 15 a 19. 15 a 19. Antes da gente fazer a leitura, eu queria brevemente fazer uma pergunta. Você gosta de recomeçar? Você gosta de ter recomeços na sua vida? Você gosta de. Você começou alguma coisa, determinada coisa, em algum momento da sua vida você para com aquilo e você recomeça da onde você parou? Ou você, de repente, precisa voltar para estaca zero e começar tudo novamente? Qual é o seu sentimento em relação ao recomeço? Ou aos recomeços da nossa vida? Eu tenho uma triste experiência, porque há 2 anos atrás, mais ou menos, eu comecei essa vida de ir para academia. E, nossa, era muito sofrido porque você começa a levantar peso que o seu corpo não está acostumado e dói. Por mais que você não faça força, no começo dói. E dói muito, muito, quase que insuportável. Eu tinha dores assim que eu não conseguia nem levantar, nem sentar às vezes. Dor impressionante. O curioso é que quando você para de ir na academia, você fica um mês, você fica 2 meses, 3 meses, às vezes você fica um ano. Aí você volta para a academia, o que que acontece? Dói 3 vezes mais. Quem aqui vai para academia já parou, sabe do que eu estou falando. E, gente, a dor é insuportável. Dá vontade de tomar analgésico, relaxante muscular, mas dizem que não pode, né? Então, é um recomeço dolorido. Por quê? Você sabe que você está aguentando levantar aquele peso. Fala 10 quilos, 20 quilos, 30 quilos. Você vê o seu progresso. Aí quando você volta, você lembra. Ah, mas eu levantava 30 quilos. Aí você percebe que 30 quilos não dá. Aí você tem que abaixar para 20. Aí você vê que 20 não dá, tem que abaixar para 10. Você fala, meu, eu tô fraco, eu sou um fracassado, eu não presto para isso. Eu que sou dramático, eu penso assim e eu já quero desistir. Então, recomeço, muitas vezes, é difícil. E hoje eu quero falar sobre recomeço na nossa vida espiritual. Tcharam! É interessante pensar nisso porque nós nunca conseguimos viver a nossa vida espiritual em linha reta. Vocês concordam comigo? A gente fala assim, não, eu sei que eu tenho que ir para a igreja, eu sei que eu tenho que orar, eu sei que eu tenho que ler a Bíblia, eu sei que eu tenho que jejuar, eu sei que eu tenho que ajudar as pessoas e eu preciso amar o próximo. Eu sei de tudo isso. Todo mundo sabe, mas ninguém faz. Brincadeira. É difícil fazer. A gente luta para fazer. E aí, num dia, a gente ora, todo fervoroso, Deus obrigado e aleluia. E no outro dia, a gente esquece. Aí, não ora, não ora, não ora, fala, segunda-feira eu volto a orar.
Eu vou no culto domingo, eu vou fazer oração lá, e aí na segunda eu volto a orar. E é sempre isso. Aí num dia você lê a Bíblia, você lê 5 capítulos da Bíblia num dia. Fala, eu estou poderoso, cheio da presença, eu sei de tudo. Eu li a história de Moisés e agora eu posso ensinar as pessoas sobre Moisés. E aí você fica uma semana sem abrir sua Bíblia. Eu já cheguei num ponto, vou confessar pecado aqui, eu já cheguei num ponto que eu só abria a minha Bíblia no dia dos cultos. Ou se tinha célula no meio da semana, eu abria na célula, eu abria a Bíblia no culto e eu não lia minha Bíblia em casa. Não fazia meu devocional. Sim, eu sou de carne e osso igual você, eu sou falho igual você. Somos todos seres humanos, todos nós não andamos em linha reta. Nós um dia fazemos, um dia paramos, um dia fazemos, ficamos muito tempo sem fazer e aí voltamos e a nossa vida continua. A nossa vida não para. Muitas vezes nós precisamos parar para recomeçar. Recomeçar. Com base nesse assunto, nesse tema, eu quero falar sobre a vida de Moisés com vocês. E Êxodo 32 vai narrar uma história que particularmente eu acho muito interessante. 32 de Êxodo, nos versículos 15 a 19, não é o texto principal, mas é para a gente poder fazer uma breve introdução. Eu prometo acelerar aqui, para a gente não passar muito do horário, mas olha só comigo. 32, 15. 32:15 diz: Então Moisés desceu do monte, levando nas mãos as 2 tábuas da aliança. Estavam escritas em ambos os lados, frente e verso. As tábuas tinham sido feitas por Deus. O que nelas estava gravado foram escritas por Deus. Quando Josué ouviu o barulho do povo gritando, disse a Moisés: Há barulho de guerra no acampamento. E respondeu Moisés: Não é canto de vitória, e nem canto de derrota, mas ouço o som de canções. Quando Moisés aproximou-se do acampamento e viu o bezerro e as danças, irou-se, jogou as tábuas no chão, ao pé do monte, quebrando-as. Quebrando-as. Para você entender o que está acontecendo neste cenário aqui, o povo de Israel estava escravizado no Egito. Isso foi depois de José, você já deve conhecer a história. Estava lá todo o povo de Israel sendo escravizado pelos egípcios. Aí Deus chama Moisés para libertar o povo da escravidão. Aí tem toda aquela conversa, as visitas de Moisés para o faraó conversar, pedindo, e até que acontece um monte de situações desagradáveis que você só lendo vai poder lembrar, as pragas que vem no Egito, o livramento, né? Acontece a Páscoa ali, a origem da Páscoa se dá nessa libertação do povo que estava escravizado no Egito. Aí eles atravessam o Mar Vermelho e eles chegam no deserto. Aqui está o povo no deserto, caminhando em direção a uma terra que Deus havia prometido para o povo. E essa terra era a terra de Canaã. Terra de Canaã. E aí o povo precisava voltar para a terra. Estavam no deserto, tinha muita gente ali. E durante esse tempo, Deus estava preparando o coração dos israelitas para entrarem na terra. Por quê? Porque a terra de Canaã era uma terra onde as pessoas eram idólatras, eles adoravam a outros deuses, era uma terra que vivia de um jeito que não agradava a Deus, eles faziam muitas e muitas coisas desagradáveis, e aí Deus não queria que o seu povo se corrompesse com os cananitas, com os filisteus, com os amorreus, com os vários povos que estavam ali ao redor da terra de Canaã. Então, essa é a ideia. Deus está falando: eu vou preparar o povo para receber a terra por herança. Vocês ainda não estão prontos, mas eu vou preparar vocês. E como foi esse preparo? Foi a entrega da lei de Deus, foi a entrega dos 10 mandamentos. Deus entregou os mandamentos no deserto. Na verdade, foi no monte, né? No Monte Sinai.
onde o povo estava ali, Moisés subiu no monte, e foi nesse contexto onde os conhecidos 10 mandamentos são entregues aos povos. Por quê? Era uma regra de relacionamento do povo para com Deus e o povo para com as pessoas. Vocês vão adorar somente a Deus. Vocês não vão fazer ídolos, construir estátuas de nada que há no céu, na terra, debaixo da terra. Vocês vão guardar o dia do Senhor. Vocês vão honrar pai e mãe. Vocês não vão matar, vocês não vão mentir, vocês não vão roubar, vocês não vão cobiçar, vocês não vão adulterar. Deus estava falando tudo que o povo não devia fazer, o que devia fazer. 10 mandamentos. E dentro desse cenário, o que aconteceu para que a lei fosse entregue para o povo? Moisés teve que subir no monte, Monte Sinai. E diz o texto, se você ler em casa, pode ler depois, Moisés ficou 40 dias e 40 noites em jejum, sem comer, nada. Ele estava ali na presença de Deus. E durante esses 40 dias e 40 noites, ele estava recebendo as orientações de Deus acerca da lei. E Deus havia separado duas pedras, duas tábuas de pedra, ele pegou assim, ó, porque tábua não é só de madeira, tá? Ele pegou duas tábuas de pedra, com o seu próprio dedo, Deus escreveu a lei nas duas tábuas e ele entregou para Moisés. E Moisés tinha que fazer o quê? Pegar as instruções de Deus e levar para o povo. Essa era a missão de Moisés. Mas aí o que acontece? O povo foi lá, fez os bezerros de ouro, porque Moisés estava demorando 40 dias, 40 noites. O cara não está comendo, certo? Eles pensaram que ele tinha morrido, que abandonou o povo. Então eles falaram: vamos construir o nosso Deus. Vamos fazer o nosso Deus. Aí pegaram o ouro e fizeram um bezerro de ouro e começaram a adorar o bezerro de ouro. E Moisés acabou de sair da presença de Deus ouvindo que não era para adorar outros deuses. Pensa que o cara ficou nervoso. Ele estava descendo, ele ouviu, ele viu tudo aquilo. O que ele fez? Ele pega as tábuas de pedra e ele joga no chão. E diz o texto que quebrou. Eu não sei se você está entendendo. Você deve ter um celular, né? Quanto que você paga num celular hoje? Uns R$ 2.000. Tem celular que custa 3. Tem celular que custa 5. Mas eu pergunto, você é cidadão, né, mediano da população, que consegue comprar um celular de R$ 2.000 com muito esforço. Se você fica nervoso, você joga o seu celular no chão para quebrar? Não joga, né? Por quê? Ele tem um valor. Ele tem uma importância. Aqui nós estamos falando de uma pedra que Deus escreveu com seus dedos. Não dá nem para comparar o valor das tábuas de pedras da lei e um smartphone. E Moisés pega o negócio e ele quebra. Simplesmente. Isso é muito engraçado. Porque eu fico imaginando se fosse eu lá. Com algo sagrado, sei lá, sagrado você poderia dizer isso, né? Algo santo que Deus confiou nas minhas mãos. Será que eu jogaria daquele jeito? Será que eu quebraria? Não sei. E detalhe, Moisés ficou 40 dias na presença de Deus. E ele fez isso. Aí você pensa, esse cara não presta. Esse cara não é bom. Esse cara não merece estar aí. Vocês concordam comigo? Fala, ele está reprovado. Ele quebrou as tábuas da lei. Ele quebrou a tábua dos 10 mandamentos. Como é que ele vai ser líder? Vocês imaginam o pastor da igreja vir aqui e rasga a Bíblia na frente de vocês? Vocês vão me aprovar como pastor se eu fizer isso? Não vai. E aí está o grande ponto do que nós vamos falar hoje. Deus é um Deus de recomeços. Deus é um Deus que nos dá novos começos para a nossa vida. E eu quero olhar para a vida desse homem chamado Moisés, para a gente meditar em 4 coisas que vai falar acerca do recomeço que nós podemos trilhar na nossa vida. Então agora sim nós vamos para o texto principal, que é Êxodo 34. Leia comigo Êxodo 34.
dos versículos 1 ao 4. Êxodo 34, do 1 ao 4. Olha só. Disse o Senhor a Moisés: talhe duas tábuas de pedra, semelhante às primeiras. Nela escreverei as palavras que estavam nas primeiras tábuas que você quebrou. Esteja pronto pela manhã para subir ao monte Sinai, e lá mesmo no alto do monte apresente-se a mim. Ninguém poderá ir com você, nem ficar em lugar algum do monte. Nem mesmo as ovelhas e bois deverão pastar diante do monte. Assim Moisés lavrou duas tábuas de pedra semelhantes às primeiras e subiu ao monte Sinai logo de manhã, como o Senhor lhe havia ordenado, levando nas mãos as duas tábuas de pedra. Vamos falar sobre recomeço. E como Moisés havia falhado, Deus estipulou um caminho para ele seguir, para que ele pudesse recomeçar da onde ele parou. Eu não sei como está a sua vida hoje. Talvez você passou por muitas coisas ruins. Talvez você passou por muitas dificuldades. Talvez você passou por muito sofrimento. E um dia você desistiu. Um dia você parou. Um dia você quebrou as tábuas de pedra. Um dia você teve um ataque de pelanca e falou: não quero mais. E hoje Deus está parando a gente para falar sobre Moisés. O erro de Moisés foi grave. O erro de Moisés foi hediondo. Mas Deus não fez. Moisés continuou liderando o povo. Moisés continuou sendo o homem escolhido para trazer o povo até a terra de Canaã. E Deus usou a vida de Moisés para o mesmo propósito que ele havia estabelecido. Isso é irônico, né? Porque a gente vê essas pessoas que são líderes como super-heróis, certo? Normalmente a igreja vê o pastor como um super-homem. A igreja vê os seus líderes como os poderosos, que sabem muito, que oram muito bem, que falam muito bem, e entendem das escrituras. Nós temos uma visão. Se é um líder da empresa, o cara que é líder, ele não é mais ou menos, ele é um cara bom, ele mereceu estar lá. Mas no reino de Deus as coisas são diferentes. No reino de Deus você não está lá por merecimento. Você não participa da ceia porque você merece. Você não ora porque você merece. Você não tem as escrituras porque você merece. Você não é salvo porque você merece. Você é salvo, você é perdoado, você é restaurado porque Deus ama você. Porque Deus quer usar a sua vida. Deus quer que você participe dessa grande família, desse grande propósito que Ele está atuando na história da humanidade. Agora, o que nós precisamos, afinal de contas? Porque todos nós vamos cair, todos nós vamos pecar um dia. Acabamos de tomar a ceia, zerou a fatura do cartão aqui, começamos de novo, só que de repente a gente passa pelo portão e a gente escorrega, e a gente xinga alguém, e a gente briga, chuta o cachorro, e a gente vê coisa que não deve. Não é assim? Pensa coisas que não deve, fala então, como é que é isso? E nós vamos pensar. Porque a vida do cristão não é sobre você não errar. Eu vou repetir, a vida do cristão não é sobre você não errar. A vida do cristão é você saber lidar com seus erros. E o primeiro ponto que eu quero destacar hoje, acerca do recomeço que Deus nos dá, é que nós precisamos reconhecer o nosso erro. Nós precisamos aceitar que estamos errados. Para ser restaurado, você tem que tomar a responsabilidade da culpa. Se você errou, você precisa dizer: eu errei. Você precisa confessar o seu erro. Sabe aquela pessoa que você fala assim: ó, você está errado. Você é teimoso. Aí a pessoa responde: ah, e você não é teimoso, e você é isso, e você é aquilo. Aquela pessoa que não aceita ser corrigida. Deus não gosta dos orgulhosos.
Mas Deus recebe, abençoa os humildes de coração. Então, se você comete algum erro, ou se você cometeu algum erro, se você quebrou as tábuas de pedra e você quer recomeçar, você precisa reconhecer que você errou. Versículo 1 do capítulo 34, Deus está dizendo para Moisés: talhe 2 tábuas de pedra, volte para o monte na minha presença, e essas pedras têm que ser igualzinho ao anterior, porque as pedras foram você que quebrou. Deus apontou o dedo e falou: você quebrou. A responsabilidade é sua. A sua mentira, foi você que mentiu. Se você roubou, foi você que roubou. Se você olhou para onde não devia, foi o seu olhar. Aí tem os homens que falam: ah, culpa da minha mulher, que não sei o quê, né? Quer culpar o outro, quer culpar a esposa. A culpa é da minha esposa que não faz. Aí a mulher quer culpar o marido, que é o meu marido que não faz, não me ajuda, que não tá. E fica jogando um pro lado do outro. Eu erro porque a culpa é sua. Vocês lembram dessa história? Da onde que é essa história? Lá do Éden. Adão e Eva. Reconheça o seu erro. Olha só que interessante, gente. Quando Eva come do fruto, dá para o Adão, seu marido, come, e eles comem. Aí eles descobrem que estão nus. E aí vem o Senhor no jardim, andando. O que Deus fez? Deus xingou Adão e Eva? Deus mandou eles para o inferno? Deus condenou eles? Deus reprovou eles? Não. Deus perguntou: como vocês sabem que estão nus? Por acaso vocês comeram do fruto que eu proibi? A atitude de Deus diante das nossas vidas não é de condenação. Nunca foi. Quando Deus pergunta para o homem: como você sabe que está nu? Você comeu do fruto que eu proibi? Era porque Deus estava dando uma segunda chance para ele ser restaurado. Ele perguntou para Adão: o que você fez? O que aconteceu? Era uma chance do homem ter falado: me perdoe, Senhor. Eu comi o fruto. Mas o que ele faz? Foi a mulher que o Senhor me deu. Aí Deus pergunta para a mulher: por que você fez isso? Por que você comeu do fruto que eu proibi? E a mulher fala: ela podia falar: me perdoe, Senhor, fui eu que fiz. Fui eu que fui seduzida e fiz o mal. O que ela fala? Não. Foi a serpente que me enganou. E isso se repete em todo ser humano. Nós não queremos aceitar nossos erros. Queremos culpar os outros. Queremos achar culpado. E nós, se queremos recomeçar, se queremos ser restaurados por Deus, nós precisamos reconhecer o nosso erro. Moisés teve que talhar 2 pedras com as suas próprias mãos. Imagina, antigamente, na época dele, que não tinha tecnologia de hoje, fazer 2 tábuas de pedra com a mão, com a talhadeira e o martelo, ficar lá na pedra assim, ó, e fazer 2 tábuas bonitas. Interessante, né? Mas não existe salvação sem arrependimento. Nós precisamos reconhecer. O arrependimento começa quando nós reconhecemos nosso erro. Segunda coisa que nós precisamos levar em conta para sermos restaurados, para recomeçar na nossa vida espiritual, é que nós devemos aceitar as consequências. Então, primeiro, reconhecer o seu erro e depois aceitar as consequências. Tudo nessa vida tem consequências, sejam elas boas, sejam elas ruins. Vocês concordam comigo? Sim. Você plantou, você vai colher, certo? Então, na nossa vida espiritual, não é diferente. Quando nós estamos num relacionamento com Deus e um dia nós pisamos na bola, Deus vai punir você por isso? Sim ou não? Vai punir você se você pisar na bola? Vai. Quantas pessoas não chegam no culto, tá brigando com alguém?
tá xingando alguém. Quantas pessoas chegam no culto tudo desajeitado? Ah, porque meus filhos não levantam, porque meu marido, sei o quê, porque minha esposa chega aqui tudo atrapalhado, tudo ruim. E Deus condena você cultuando desse jeito que você está? Não, não condena. Mas o convite é para que nós sejamos diferentes. Não devemos permanecer como nós estamos. E nós precisamos aceitar as consequências dos nossos erros. Né? Tudo que nós escolhermos vai ter uma consequência. Por exemplo, o que muito se fala e ainda é tabu, mas acontece muito. O jovem começa a namorar, né? Faz as coisas erradas, vem consequência. Namora errado, não escuta os pais, né? Faz tudo porque não, eu sei de tudo, eu me basto, eu sou suficiente. Aí vai lá, se machuca, fica com depressão. Tem uns que quer se matar porque terminou o namoro. Vê os problemas. Você não sabe quem é a pessoa. Tem gente que apanha. Tem gente que se envolve com coisas muito ruins, criminosas, sem saber. E não é porque você é crente e fazer as coisas erradas que você vai lá pedir perdão para Jesus que as consequências não vão vir. As consequências virão. Elas são reais. Deus não vai tirar a consequência de você, porque são suas escolhas. É assim que funciona a nossa vida. Aí o cara vai lá e fala: Ah, eu estou pagando meus pecados. Eu estou sendo castigado. Não está, não. Foi tudo você que quis assim. Você que escolheu isso. Diferente quando nós escolhemos fazer o correto, nós somos abençoados. É assim. Você plantou coisa boa, você vai colher coisa boa. Você plantou coisa ruim, você vai colher coisa ruim. Qual foi a consequência de Moisés quando ele quebra as tábuas da lei? Primeiro, ele tem que talhar as tábuas de pedra com a sua própria mão. Consequência. Segundo, ele tem que subir um monte com as tábuas na mão. Vocês sabem o que é isso? Eu fui, não quero ficar me gabando, né? Mas eu estava na praia esses dias aí, na Regiane, glória a Deus por isso. E aí tinha um espaço lá que você subia numas pedras, assim, ó. Não sei como que é o nome daquilo. Aquelas pedras grandes lá que fica na beira do mar, né? Tipo uma montanha assim. Aí nós subimos. Eu tenho medo de altura. Eu não tenho vergonha de falar isso, eu tenho medo de altura. Então, eu começava a olhar aquele negócio assim, às vezes eu tremia um pouco. E subir ali é difícil, porque não tem onde você segurar. E muita gente cai desses lugares e morre, né? Eita. Moisés subiu no Monte Sinai, gente. É um monte muito difícil de você subir. E lá é um local turístico hoje. Tem todas as suas dificuldades, tudo. Hoje tem adaptações para você subir no monte lá. E antigamente, no tempo de Moisés, não tinha. E ele teve que subir com as tábuas no monte. Consequência. Foi ele que quebrou. Da mesma forma, nós. Se a gente mente, a gente é descoberto a nossa mentira. Vai ter consequência. Se você rouba, você vai ser prejudicado por algo que você mesmo fez. Então, tudo na vida tem consequências. Você precisa aceitar as consequências para ser restaurado. Terceira coisa para ocorrer rapidinho. No versículo que nós lemos, do 1 ao 4, Deus está dizendo para Moisés: traga as tábuas de pedra que eu vou escrever. De novo, ele falou. Mas se você olhar para o versículo 16, leia comigo 16. O 34:16 está falando assim, ó. Perdão, gente, não é o 16, não. É o 27. 34, 27 e 28. Disse o Senhor a Moisés: escreva essas palavras, porque é de acordo com elas que faço aliança com você e com Israel. Moisés ficou ali com o Senhor 40 dias e 40 noites sem comer pão e sem beber água. E escreveu nas tábuas as palavras da aliança, os 10 mandamentos. Quando chega lá no monte, Deus fala para Moisés: você vai escrever. Eu te entreguei pronto. Você quebrou, você estragou, agora você conserta. Então nós somos chamados
o arrependimento, mas também nós somos chamados a fazer restituição. Precisamos restituir, precisamos devolver, precisamos consertar aquilo que nós estragamos. Isso é muito importante para quem quer ser restaurado. Por quê? Porque ninguém gosta de pedir perdão. Você gosta de pedir perdão quando você está errado? Me perdoe. Eu me comportei como um idiota. Eu falei coisas que eu não devia. Ninguém gosta de fazer isso. Ou você faz negócio com alguém, negócio financeiro aí, o negócio dá errado. Sai duas pessoas no prejuízo. Quem que vai pagar? Você consegue pedir perdão para o outro? Você consegue perdoar a dívida do outro? Como é que é a sua postura em relação a esses problemas? Relacionamentos. A gente destrói relacionamentos sem saber. Mas qual é a nossa postura diante delas? Precisamos restituir, né? Por exemplo, tem a história de Zaqueu. Zaqueu vai lá, ele roubava, extorquia a galera, tomava dinheiro dos impostos, muito acima do que era para ser cobrado, e ele ficou rico, injustamente. Quando ele encontra Jesus, qual que é a primeira coisa que ele fala? Se eu roubei, eu vou devolver 4 vezes mais. E eu vou dar metade dos meus bens para os pobres. Zaqueu restituiu. Ele devolveu o prejuízo que ele causou às pessoas. Eu conheço um pastor, amigo meu. Antes dele se converter, ele era maloqueiro, andava com drogado, fazia bagunça na rua. Ele tinha uma vida terrível. E às vezes uma vez ele entrou numa conveniência, numa lojinha de posto assim, ele entrou e ele roubou uns negócios lá. Não sei que ele roubou, ele não contou, mas ele roubou. Roubou. E aí, com seus 17, 18 anos, ele se converteu. Se converteu, foi para o seminário, hoje é pastor, já tem muitos anos que ele é pastor. E ele contou que quando ele estava servindo, Deus usou uma pessoa para falar para ele: Você não me agrada, você não é meu servo. E ele ficou assim, tipo, como? E aí Deus fez ele lembrar da vez que ele tinha roubado aquela conveniência. E sabe o que ele fez? Ele pegou o telefone, ligou na lojinha, falou: Quero falar com o dono. Pois não. O meu nome é Fulano de Tal. Eu tô ligando pro senhor para te pedir perdão. Por quê? Porque um dia eu entrei na sua loja e eu roubei o senhor. Eu roubei isso, isso, isso. E eu me converti, eu conheci o Evangelho, eu sou um discípulo de Jesus. E ele me mandou devolver. Eu não tenho dinheiro para te devolver o que eu roubei. Mas eu quero te pedir perdão pelo prejuízo que eu te causei. E o cara falou: Não, tudo bem, eu te perdoo. E ele falou: Me desculpa falar por telefone porque eu tenho vergonha de aparecer aí pessoalmente. Não tem problema. Ciclo encerrado. Ele não devolveu o que ele roubou, mas ele pediu misericórdia. Ele pediu perdão. E eu conheço muitas histórias assim. Os danos que você deixou no passado, você teria coragem de retribuir pelo mal que você fez? Isso é de se pensar. Quando eu sabia que eu ia seguir o ministério pastoral, isso foi em 2022 ou 2021, acho que foi 21, foi período de pandemia, foi quando eu entrei no seminário. Eu me deparei com esta meditação e eu disse: eu preciso restituir. O que que eu fiz? Eu listei as pessoas que eu precisava pedir perdão e eu fui até cada uma delas e eu pedi perdão. E havia coisas que tinham acontecido faz muito tempo, mas eu fui lá, chamei a pessoa, falei: olha, eu não vim aqui para te acusar, para me fazer de coitado, para acordar os fantasmas do passado. Eu vim aqui para te pedir perdão. Eu preciso que você me perdoe. E se você me fez algum mal, eu te perdoo também, a gente acaba o negócio aqui. Ok? Foi uma experiência assustadora.
Mas eu precisava fazer isso. Nós precisamos restituir. Nós precisamos pedir perdão. Nós precisamos. Você não vai fazer as pazes com todo mundo. Tem gente que não vai te perdoar. Tem gente que não vai querer conviver mais com você. E não é a sua obrigação mudar esse cenário. A sua obrigação é fazer a sua parte. Pedir perdão. Se você pegou, devolve. Se você fez o mal, tenta retribuir de alguma forma. Mas você precisa restituir o mal que você causou, se você quer ser restaurado. Então, primeira coisa, reconhecer o seu erro. Segunda coisa, aceitar as consequências. E terceira coisa, restituir para você ser restaurado. Eu poderia terminar aqui, porque está muito lindo, né, fazer tudo isso e agora eu sou um cristão renovado. Mas tem uma quarta coisa muito interessante que Moisés faz no momento para ele ser restaurado. E a última coisa que nós podemos pensar sobre o nosso recomeço é que nós devemos completar a missão. Moisés reconheceu que ele errou, que ele quebrou as pedras. Moisés, ele aceitou as consequências. Moisés restituiu as tábuas, escreveu as tábuas. E por último, Moisés completou a sua missão. Qual era a missão? Pegar a lei, descer até o povo e anunciar a lei. Passar as instruções de Deus para o povo. E aí ele completou a sua missão. Porque quando ele quebrou, ele não fez isso. Mas agora, restaurado, no recomeço dele, ele vai lá e completa a sua missão. Eu não sei qual é a sua missão. Eu não sei o que você tem que fazer nessa vida. Mas todos nós temos um propósito. Isso somente nós e Deus podemos saber qual coisa nós devemos fazer para que isso seja satisfeito. E eu não vou dizer por você, né? Mas durante um período da minha vida, eu sabia que eu precisava servir de uma forma mais relevante para essa comunidade. Eu não sei se esta missão me foi encarregada por Deus, ou se esta missão fui eu que me submeti e peguei carona e eu estou aqui até hoje. Não dá para explicar. Mas uma coisa é certa. Eu tenho essa missão hoje e eu preciso cumprir. E eu estou lutando para cumprir. O meu devocional ontem, ele estava dizendo assim: será que eu tenho obedecido a Deus? Ou será que eu tenho hesitado em ouvir? Eu tenho me incomodado com a palavra de Deus que me ordena, que me manda fazer diferente. Então isso vale a gente pensar. Você tem obedecido à voz de Deus? Porque se você não obedece, você não está restaurado. Você precisa obedecer. Obediência não é sobre ser um Deus malvado, que quer o seu mal, que proíbe tudo. Não. Obediência nós fazemos por amor. Deus nos amou primeiro. Em resposta desse amor, nós o obedecemos. E aí, nós podemos ser completamente renovados, restaurados, tendo novos começos dados pelo nosso Deus. Então, Deus nos convida hoje para a gente pensar o que nós precisamos fazer para termos a nossa restauração, para termos o nosso começo. Eu não sei a fase da sua vida hoje, você sabe, Deus sabe, e é um momento que nós somos convidados agora para a gente pensar, para a gente meditar nisso. E se você desejar, você ser restaurado. Porque só depende de você. Eu não posso fazer nada por você agora, para que você tenha a sua vida restaurada pelo Senhor. Mas isso vai de cada um de nós. Porque a glória de Deus vai se manifestar não por aqueles que são perfeitos, não por aqueles que não é, mas por aqueles que buscam fazer a vontade de Deus. Por aqueles que buscam ser restaurados o tempo todo. E esse chamado para o arrependimento, o chamado para a fé, não é só hoje, no dia da ceia, mas são todos os dias da nossa vida. Deus nos convida para o arrependimento e para a fé. Amém? Coloque de pé. Eu quero que você ore comigo nesse momento. Quero que você feche seus olhos agora. Quero que você pense
na sua vida, no seu estado atual, e eu quero que você fale com Deus. Se você deseja ser restaurado, que você possa dizer isso para Ele, que você possa entregar o seu coração a Ele, que você possa dar a sua disposição para reconhecer o seu erro, o seu pecado, para você aceitar as consequências que o seu pecado gerou, para você restituir se você causou algum prejuízo, independente do grau, do nível, e por último, para você se dispor a você obedecer, para você cumprir a missão que Deus encarregou para você. Deus, nós te agradecemos pela tua graça e tua bondade, agradecemos pela porção da tua palavra, agradecemos porque o Senhor está olhando para cada um de nós. O Senhor não se esqueceu de nós. O Senhor não nos abandonou. O Senhor não nos deixou para trás. Os teus olhos estão fixos em nós. Os teus ouvidos inclinados para aquilo que nós queremos falar. E os teus pensamentos maiores que os nossos estão ligados aos nossos pensamentos. E hoje, diante do Senhor e diante dos meus irmãos que aqui estão, talvez um dia nós quebramos as tábuas. Talvez um dia nós fizemos algo que não sentimos estar perdoados pelo Senhor. Talvez o nosso erro foi tão grave que nós achamos que não merecemos mais estar na tua presença. Talvez o nosso erro seja tão pequeno de sermos orgulhosos de não reconhecer e achar que somos perfeitos. Mas hoje eu peço que teu Espírito Santo possa sondar o nosso coração, possa olhar para o nosso interior, assim como o Senhor fez com Moisés, para dar um recomeço na vida dele, para restaurar a vida dele, para que ele pudesse completar aquilo que o Senhor havia chamado ele para fazer. Que assim o Senhor também faça nas nossas vidas. Eu oro em nome de Jesus, Deus, para que o Senhor olhe para cada um aqui, independente dos seus erros, independente das suas escolhas, independente dos seus pecados, independente da situação que os meus irmãos vivem aqui hoje, que eles possam crer, que eles possam confiar que o Senhor perdoa, que o Senhor restaura, que o Senhor dá uma nova vida, que o Senhor transforma. Apesar das consequências, apesar das dificuldades. Mas o teu evangelho nos salva, nos liberta, e o teu evangelho transforma as nossas circunstâncias. E todos nós possamos crer nisso, ter convicção disso, e possamos confiar nisso. E hoje ir aos pés de Jesus para que todos nós tenhamos um recomeço. Tira as feridas, Senhor, sara as feridas do nosso coração. Tira todo o orgulho, que possamos reconhecer que nós erramos, que nós falhamos e que nós possamos ter o desejo de ser restaurados pelo Senhor. Nos ajude, nos dê graça, misericórdia, que a tua palavra possa falar com cada um aqui, não somente hoje, mas durante essa semana possamos lembrar, possamos passar pelo processo de restauração, para que assim possamos ter novos começos lá, pelo Senhor. Oramos, entregamos nosso coração, pedimos para que a tua paz, que excede o entendimento, possa governar o nosso coração. E assim estejamos nós, debaixo da tua graça, debaixo das tuas bênçãos. Em nome de Jesus. E eu oro por uma semana, para que o Senhor esteja nos cuidando, nos protegendo, nos abençoando, provendo necessidades, fortalecendo a fé daqueles que estão mais fracos, ajudando aqueles que necessitam. E eu oro para que nós possamos perceber, possamos ter a sensibilidade da tua presença no nosso dia a dia, naqueles momentos mais atarefados, nos momentos mais rotineiros, monótonos, no maior caos do nosso dia a dia, a gente consiga parar e perceber que o Senhor estava presente todos os dias na nossa vida.
Abençoa a vida dos meus irmãos. Cuida, proteja, guarde. E celebre também. Todos possamos celebrar a vitória que nós temos em Cristo Jesus todos os dias da nossa vida. E por tudo nós oramos e nós agradecemos em nome de Jesus. Amém.